Terminou agora há pouco e com um empate frustrante em 0-0, né, contra o São Paulo, um estádio de São Januário lotado. Esperava-se uma vitória. Vamos falar sobre essa partida aqui, um pouco sobre a nossa situação no Campeonato Brasileiro, que não é das melhores. Tá complicado, a gente precisa de buscar vitórias, o torcedor tem que entender isso, tem que parar com esse discurso de, olha, perder pro Santos na Vila é normal, empatar com o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, jogamos de igual para igual. Cara, o Vasco criou uma situação no primeiro turno, entenda, o Vasco, a SAF, a 777, o seu Paulo Brax, o Luiz Melo, esse CEO que tá aí, que também estava quando o seu Luiz Melo era CEO, ele era o cara das finanças da SAF. Eles criaram uma situação em que o Vasco tem que rodar lá em cima, cara, no segundo turno. Não é uma questão de escolha. O Vasco tem que ser G4 no segundo turno, porque se o Vasco ficar nessa de empata, vence, perde, empata, vence, perde, não vai ficar na primeira divisão. E esse discurso de perder pro Santos lá fora é normal, empatar com o São Paulo, foi campeão da Copa, não tem isso não. Quem quer jogar Campeonato Brasileiro Série A tem que estar acostumado, tem que ter o mental preparado, tem que ter um time encaixado para encarar os melhores do Brasil. O time que é campeão da Copa do Brasil, o time que foi semifinalista, daqui a pouco vamos pegar o Inter, foi semifinalista da Libertadores, o time que está brigando para ser campeão brasileiro, o time que é campeão, vamos pegar o time que está na final da Sul-Americana, e aí o próximo é o Fortaleza. Aí a desculpa vai ser essa, pegamos um time ajustado, o Vojvoda é um técnico com trabalho excepcional, o Fortaleza está na final da Sul-Americana, então o empate aí é até normal. Perder para o Fortaleza, infelizmente, não é, gente, não é normal. O que esses caras fizeram no primeiro turno obriga o Vasco a ser diferente do primeiro turno, não igual aos outros. O Vasco precisa ser o que vinha sendo naquela sequência de 3 vitórias. Precisa buscar vitórias. Esse negócio de empatar e perder é ruim. Empatamos, saímos da zona de rebaixamento. Passamos o Goiás e o Santos, apesar de ter o mesmo número de pontos, 27. Não existe isso, cara. Jogou com o São Paulo todo desfalcado, um time já mais relaxado, um time que, sim, tem uma estrutura, é um time mais organizado, tem um técnico com trabalho de mais tempo, beleza, são pontos que a gente tem que levar em consideração, mas nesse momento a gente precisa superar isso. Nesse momento o Vasco precisa entrar em campo para buscar os pontos necessários. E no primeiro tempo horroroso, o Paulo Henrique entregando, o Maicon dando bote errado, o time no meio de campo espaçado, não conseguia se achar, a bola chega muito pouco pro Verratti, o time que parece que tinha encontrado uma maneira de jogar, com o Paulinho arrebentando nos jogos, caiu de rendimento, tanto o Paulinho quanto o Prachetes. Quando é para elogiar, a gente elogia, mas se é para criticar, a gente vai criticar. Caiu de rendimento, o meio de campo do Vasco caiu de rendimento. O Payet entra depois, quase que ainda teve uma oportunidade ali, quase fez o gol, o goleiro veio, tocou nele, se tivesse caído, quem sabe teriam dado pênalti, mas eu não confio nesse juiz, eu não confio na CBF, juiz tendencioso, amarrou o jogo todo, tudo era pro São Paulo, deu um pênalti com o jogador com o braço para baixo, sem fazer movimento algum. Então a gente tem que superar, cara, tem que botar isso na cabeça, não adianta ser legal, tem que ser excepcional, e isso não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade criada por esses vagabundos, por esses pilantras, que agora já estão confabulando com outros gestores para assumir o Vasco da Gama, a SAF, vender para um outro grupo. É muita pilantragem, desânimo, cara. Dá muito desânimo ver toda sujeira, toda nojeira que é o Vasco da Gama. Então é difícil, cara, é muito difícil. Mas agora, porque eu tô tocando nesse assunto aí de gestores, de política, porque o Vasco precisa superar por causa de tanto de coisa errada que fizeram desde o início do processo da SAF. Desde o início do processo. Então a gente tem que entrar em campo e tem que amassar. Não estou gostando das substituições do seu Ramon Dias,
não tô gostando, não faz sentido para mim. Primeiro um jornalista vir dizer que durante a semana o Serginho, o Jair e o Orediano treinaram bem. Aí o jurídico do Vasco entra pedindo pedindo para o Jair ser liberado, um efeito suspensivo, que ele toma uma punição de 3 jogos, coloca o cara no banco para assistir e colocar dentro de campo Cocão e Figueiredo. Tá errado, tá faltando alguma coisa, tá errada aí, comunicação entre o corpo técnico e o corpo jurídico. Você não pode pedir para liberar um jogador que treinou bem durante a semana para levar ele para o banco e colocar o Cocão e o Figueiredo dentro de campo, por mais que eu tenha minhas restrições com relação ao Jair. Não dá. Se o Jair não tá rendendo, para que foi pedir efeito suspensivo para ele ficar no banco e colocar o Cocão? Deixava ele cumprir logo essa punição. Então não faz sentido, nem isso, nem as substituições do técnico Ramon. Não sei se é por falta de opção, não sei se é porque o rendimento mesmo do time caiu, se já bateu no teto, se rodou além do que ele podia entregar e agora voltou ao normal. E esse normal vai fazer a gente cair para a segunda divisão, infelizmente. Dá muita tristeza ver isso. Você tá desanimado, jogou contra o São Paulo, São Januário. Cara, a gente vem de uma derrota, a gente necessitava dessa vitória, depois a gente vai pegar o Fortaleza, a obrigação é vencer, aí não vence, aí você vai acumulando esse tipo de resultado, e aí o fim disso aí a gente já sabe. O fim dessa novela, todos nós já conhecemos, né? É triste, cara, é triste. A gente teve uma oportunidade que o seu Praxedes desperdiçou, aquela bola na trave do PEC, algumas poucas possibilidades também. O Verrete já não decidiu como vinha decidindo. O time caiu de rendimento, acho, de uma maneira geral. Teve um volume, correu, foi na vontade, né, com a chuva, com a intensidade, se entregou, mas tecnicamente ficou muito abaixo, mais uma vez. Jogou mal contra o América, jogou mal contra o Santos. Além de ter jogado mal contra o Santos, perdeu o equilíbrio, perdeu o mental e tomou uma goleada. Aí você perde saldo de gols também. Aí faz um primeiro tempo horroroso contra o São Paulo, que só não saiu com uma vitória, porque o Léo Jardim salvou o Vasco em 2 ocasiões claras de gol do São Paulo. E o São Paulo, que perde volume, mostra que não está muito interessado mais no Campeonato Brasileiro, não tem aquela garra, aquela vontade, que é o que o Vasco volta no segundo tempo, mas não consegue o resultado. Por isso, um resultado frustrante. E mais uma vez, a gente tem que parar com esse discurso de que é normal empatar com o time A, que é normal perder para time B. Não é normal. O Vasco precisa rodar no teto. O Vasco precisa ser muito melhor do que vencendo, se quiser permanecer na primeira divisão. Agora é torcer para o Palmeiras dar uma sova no Santos amanhã, para a gente continuar fora da zona de rebaixamento, e vamos ter aí 11 dias de treinamento para ver se a gente consegue colocar um time melhor dentro de campo. Aí é um recado pro senhor Ramon Dias. Tá ruim, não tá legal. Não tá legal. O primeiro tempo foi horroroso, assim como o primeiro tempo contra o Santos foi horroroso, assim como o primeiro tempo contra o América foi horroroso, as mexidas não tão legais. Então, o senhor Ramon Dias, mais uma pré-temporada. 2 semanas para você trabalhar esse time para jogar contra o Fortaleza. A torcida fez o papel dela. Não adianta eu ficar chorando falta de jogadores, porque o irresponsável do Paulo Brax, o amador, o juvenil, montou esse time cheio de defeito, cheio de problema, todo limitado. Tá? Então, é isso. Trabalhar agora, pensar no Fortaleza e ver o que vai ser dos times que ainda vão jogar na rodada, que é o caso do Santos, é o caso do Inter, é o caso do Corinthians, né? Para depois a gente ver o que vai ser feito lá na frente na próxima rodada. Vai ser complicado, vai ser até o final, até a última rodada vai ser esse sofrimento. E ainda tem uns arrombados nos vascaínos que ficam rebolando, feliz, porque a 777 colocou o aporte financeiro 60 dias depois, parcelado, picado, um time mal montado e a gente mais uma vez sofrendo. E o vagabundo Salgado ainda foi dizer numa entrevista que o time tá ótimo,
que é isso, que tem que ficar, que o que o Vasco está representando agora é o que ele quer para o ano que vem e para o futuro. Que a gente só vai precisar contratar uns 2, 3 jogadores, que acabou esse negócio de mandar 18 embora e contratar 18, pois eu falo uns 10 ou 12, assim, de cabeça desse time aí, que não fica, cara. Que não ficaria se fosse um time decente, se fosse um time com moral, se fosse um time com dinheiro, pensando em título, pensando em ser competitivo. Eu falo aí uns 12 a 15 jogadores desse aí que você pode despachar. Pode mandar embora, que não serve para ficar no Vasco, e a gente vai ter que recomeçar um trabalho do começo, do zero de novo. Né? Então tá aí um empate frustrante, pelo menos para mim. Não sei para você, se está feliz, parabéns para você. Grande abraço, curte o canal, saudações vascaínas.